Eu vou me pedir permissão para lembrar uma fala que o nosso irmão Osmar sempre repete, quando ele fala em que o que nós fazemos numa casa espírita, o que nós esperamos numa casa espírita, o que nós esperamos dos espíritas, e nós que somos espíritas, o que fazemos? O que esperamos do outro ou o que fazemos para o outro? E o nosso irmão Osmar sempre coloca isso, né? O que de fato ser espírita, ou qual é a missão dos espíritas? E como eu tinha todas essas perguntas, e tenho, eu trouxe alguém hoje que vai me responder. E hoje está aqui conosco o nosso irmão José Luiz, que é o coordenador de orientação mediúnica da nossa casa. É aquele que responde pela formação de todos os médiuns que vão atuar nas nossas salas. Todos os médiuns da casa de Frei Luís que vão atuar nas nossas salas têm obrigatoriamente que passar pela coordenação de orientação mediúnica, que até chamo de sonda, mas eu chamo de coordenação, né? E eu trouxe esse irmão porque ninguém melhor do que ele para nos mostrar, para nos alertar sobre missão dos espíritas. E eu disse a ele, olha só, nós temos apenas 45 minutos, com um chorinho que eu já combinei com ele de 2 ou 3 minutos, ele não pode ir mais do que isso. Então, meu amigo Zé Luiz, obrigado pela presença, obrigado pela ajuda, e que a Irmandade de Frei Luís esteja contigo. Boa tarde a todos. Vamos olhar essa imagem e vamos fazer com que esse olhar de ternura e de paz acalme todos os nossos corações e as nossas consciências. E mais uma vez agradecer ao nosso patrono espiritual mais essa oportunidade de aqui termos essa tarde de estudo, né? Essa tarde onde vamos conversar sobre esse tema, que é um tema super importante, como todos que aqui são trazidos, mas esse tema é um tema especial, porque ele está falando exatamente sobre a nossa missão, né? A nossa missão como espíritas. O que significa isso? Bem, a maioria aqui são todos médiuns do lar de Frei Luís. E conhecem muito bem o nosso Evangelho. O tema de hoje, ele está baseado, basicamente, né, em 2 capítulos do Evangelho, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos, e o capítulo 20, os trabalhadores de última hora, que somos todos nós que aqui estamos, né? No capítulo 17, Kardec, ele coloca a versão do Evangelho com o objetivo de esclarecer a importância de tentarmos ser bons espíritas, tentarmos ser homens de bem. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 12, que fala exatamente dos trabalhadores da última hora, ele tem como verdadeiro sentido exatamente nós, trabalhadores da última hora da vinha do Senhor. E a oportunidade que estamos tendo, que oportunidade do nosso aprimoramento espiritual, correto? Então, quando a gente fala da missão dos espíritos, antes de mais nada, nós temos que pensar o seguinte: se nós estamos recebendo algo de bom, algo que está nos ajudando no nosso aperfeiçoamento, a nossa obrigação
é passar isso para frente, né? Mas não como aquele cara que quer se impor de maneira nenhuma, né, a sua doutrina, não é isso, tá? Mas sempre que possível tentar mostrar o que leva a doutrina espírita, né, como uma doutrina que tem como base a parte científica, a parte moral, né, a parte religiosa que vem como consequência. Essa doutrina, ela nos esclarece muito, né? E se nós recebemos esclarecimentos, eu que há muito tempo trabalho na área de ensino também, né? Tá, a gente tem a obrigação de passar isso para frente, correto? Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, com a ajuda desses benfeitores espirituais que aqui estão junto de nós. Olhando o capítulo 20 do Evangelho, a gente vai ver que Erasto, lá no item 4 desse capítulo, por várias vezes a gente vê as palavras ide e pregai, marcha, mãos à obra, arai. Tá? Então isso, antes de mais nada, denota o quê? A necessidade de trabalho. Trabalho esse que, antes de mais nada, tem que ser o quê? Dentro de nós. Ok? Tá? Um trabalho de reforma íntima, tá? Que é uma expressão que, às vezes, ela se torna coloquial, mas é uma expressão que ela tem tudo a ver com a doutrina espírita. Nós estamos num planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos e fomos colocados aqui para quê? Para nos melhorarmos, para passarmos por uma transição que o planeta já está passando, para que a gente possa seguir em frente, né? E não nos estabilizarmos. Nós aprendemos, né, com os espíritos que o espírito não retrograda, tá? Mas ele pode perder o seu tempo de evolução, e é isso que a gente não pode ter. Por isso que nós somos os trabalhadores da última hora e temos que agradecer muito ao Pai por isso, ok? E aí então está o tema da nossa palestra, esse presente que mais uma vez nós ganhamos do nosso coordenador, nosso amigo professor Ari. E vamos começar esse estudo exatamente com aquilo que a gente sempre faz, né? Ou seja, mostrar os livros, a bibliografia básica, tá? Que a gente possa se aprimorar um pouco mais, né? Isso é muito importante. E aqui então tem toda a bibliografia que foi utilizada, logicamente, o Livro dos Espíritos, né? O Evangelho. Esse livro, né, que é Obras Póstumas, que, infelizmente, muitos espíritas ainda não leram, não conhecem, ok? Mas é um livro que ele precisa, como todo o Pentateuco, ele tem que ser não lido, ele tem que ser estudado, tem que ser apreendido. E nós temos a Revista Espírita, de 1860, onde Kardec aborda exatamente o tema Missão dos Espíritas, que, aliás, ele levou isso, né, em todas as reuniões que ele fazia da Sociedade Parisiense de Espiritismo, né, de Estudos Espíritas. E nós temos um livro ali, que é um livro também pouco conhecido, tá? É um livro que ele relata as viagens que Kardec fazia, né, nos seus núcleos, né, em várias cidades, principalmente na França, né? E esse livro, especialmente esse, ele está falando da viagem que ele fez em 1862, e que nós vamos abordar uma parte daquilo que a gente aprendeu nesse livro. E temos o livro Justiça Divina, tá? Que também é um livro muito importante. Ele, bem,
muito importante é pleonasmo. Todos eles são importantes, mas é um livro também que vale a pena a gente ter na nossa biblioteca. E aí, então, lá no item 4 do Evangelho, capítulo 20, né? Trabalhadores da última hora, nós temos a pergunta que foi feita aos espíritos, especialmente a um espírito, Erasto. Né? Erasto foi um dos espíritos que mais colaborou na codificação. Pouca gente sabe disso. Né? Erasto ele foi discípulo de Paulo, né? E ele teve um papel importantíssimo, né, no início do cristianismo, vamos dizer assim, né? Tá, cristianismo que é a base da nossa doutrina. E lá então foi feita a seguinte pergunta: se muitos dos chamados para o espiritismo se transviaram, por qual sinal devemos reconhecer aqueles que estão no bom caminho? Ok? Então vamos entender bem a pergunta. Se muitos dos chamados para o espiritismo se transviaram, o que é se transviar? É sair do caminho, né? É afastar-se desse caminho para o qual ele foi conduzido. Por qual sinal devemos reconhecer aqueles que estão no bom caminho? E aí, então, o Erasto, através do médium, que foi um dos médiuns que mais também colaborou com Kardec, né, que foi o senhor Dambel, tá? Ele foi, inclusive, presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Okay? Então, Erasto, ele nos dá a seguinte resposta: reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade, que eles professarão e praticarão. Eu até sublinhei, não é isso? Tá, ou seja, a verdadeira caridade, que eles professarão e praticarão. E ele continua: reconhecê-los-eis pelo número de aflitos aos quais levam consolo. Reconhecê-los-eis pelo amor deles pelo próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Vocês vão reconhecê-los, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem sua lei são os seus eleitos, e Deus lhe dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um degrau para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Ponto. Tá? Essa resposta aí, ela esclarece basicamente tudo o que a gente precisa para entender qual é a missão dos espíritas. Ou seja, a missão dos espíritas é propagar a doutrina, tá, que versa pelo autoaprimoramento, que é o quê? Que é a caridade, que é professar essa caridade, que é praticá-la, né? Que é levar consolo, correto? É ter abnegação e desinteresse pessoal. Enfim, essa resposta é uma resposta que ela fala tudo, tá? Não tem muito para a gente colocar, mas nós vamos explorar isso dentro do nosso estudo de hoje, ok? E aí, então, a gente tem essa máxima, né, da nossa doutrina: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação é uma expressão, né, principalmente uma expressão de ensino moral, que é uma das bases da nossa doutrina, né, a nossa reforma moral. E ela resume basicamente
todos os deveres do homem, pois não se pode amar a Deus, não é isso? Sem praticar a caridade ao próximo. E a gente pode entender que fora da caridade não há salvação, significa também o quê? Fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Porque nós estamos aqui exatamente para prestar caridade. A primeira caridade que nós estamos prestando é para nós mesmos. Estamos dando, né, a nossa oportunidade, estamos fazendo jus, né, a oportunidade que nos foi dada como trabalhadores da última hora. Correto? Então, essa é a primeira oportunidade. É isso que a gente bate sempre, né? Quando a gente fala bate sempre, é no sentido de frisar sempre, né? Para todos aqueles, tá, que passam lá pela nossa coordenação de orientação mediúnica. Tá? Esse é o nosso papel. Nós não estamos aqui simplesmente para ter um crachá, né, e falar que é médium de lar de Frei Luiz. Nós estamos aqui com uma missão. Tá, uma missão que inicialmente está lá num contrato que nós assinamos, tá, quando nós passamos pelo departamento de reencarnação, né, e uma missão que nos foi dada, tá, exatamente com o único objetivo: nos aprimorarmos, saudarmos débitos passados. Ok? Tá, então, é uma missão que, ao mesmo tempo, ela é o quê? Ela é uma possibilidade de nós resgatarmos débitos passados. Colocando ainda, né, que quando a gente fala de fora da caridade não há salvação, né, a gente tem que pensar bem no sentido, tá, de que o que vai nos levar ao caminho da perfeição, tá, que não é a religião, não é a crença, tá, e sim toda a caridade, todo o ato de amor, tá, que nós praticarmos. Tá, e para fazer isso, não precisa nem ser espírita. Ok? Tá, mas nós estamos tendo uma doutrina, tá, que ela nos esclareceu, nos trouxe essa chance de estarmos nessa casa, que é uma casa de luz, uma casa maravilhosa, né? Estamos fazendo jus à benevolência de Frei Luiz, tá, que abriu as portas dessa casa para nós. E aí, então, nós vamos explorar um pouquinho o que é a caridade. E para explorar caridade, e para explorar a caridade, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, não é? Onde Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o verdadeiro sentido, tá, da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os espíritos, de uma forma maravilhosa, né, eles dão a resposta: benevolência, indulgência e perdão. Tá? O famoso BIP, né, que nós aprendemos na doutrina espírita. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, esse é o nosso mantra. E aí, então, para que nós entendamos mais ainda o que é a missão dos espíritas, nós temos que entender, antes de mais nada, então, o que é ser espírita, o que é ser um bom espírita. Tá? Aliás, eu tiro até a palavra bom. O que é ser espírita? Ou você é ou não é. Tá certo? Tá? Então, nós temos aqui algumas informações, como essa daqui. Entre os que adotam as ideias espíritas, tá? Porque vários adotam as ideias espíritas. Tá? Nem todos são espíritas, mas tem muitos que adotam as ideias espíritas. Tá? Então, entre os que adotam as ideias espíritas, há, como bem sabeis, 3 categorias bem distintas. Ok? E essas categorias quais são? A primeira, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações. Ok? Tem muita gente que procura a casa espírita para ver fenômenos. Ok? Quer ver fenômenos.
Ali diz que ali tem milagre, né? Ali diz que tem materialização, né? Ali diz que vem espíritos. Tá? Então, a ideia, né, dos fenômenos, das manifestações, tá? Ela faz parte, né, de muitos que se dizem espíritas, né? Mas não lhe deduzem as consequências morais. Aquilo que os espíritos estão nos mostrando com aquelas manifestações. Ok? Tá? A outra seria aqueles que veem o lado moral. Já está um pouco melhor do que os primeiros. Só que eles veem o lado moral, mas não aplicam aos outros e nem a si mesmos. Né? E nós temos o terceiro, são aqueles que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Este vos bem o sabeis, são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Tá? Então, no mínimo, nós temos que ter a consciência do esforço para tal. Tá? Não podemos esmorecer. Tá? Estamos num país, num planeta, né? Vamos dizer assim, né? Estamos num país inicialmente, mas estamos num planeta, né, onde a atmosfera ela ainda é extremamente densa, onde predomina o mal. Tá? Então, nós estamos nesse meio. Se nós não nos blindarmos através da prece, através dos ensinos morais, né, através da prática da caridade, realmente fica muito difícil. Tá? Às vezes a gente vai dar uma topada, não é? Tá? Mas temos que continuar. Tá? Por quê? A palavra esforçam por praticar a sua moral. Aliás, lá no capítulo 17, nós vamos ver isso. Né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos seus esforços, né? Pelos esforços em pelos esforços do seu autoaprimoramento, na verdade, tá? E pelos esforços de domar, olha a palavra domar, domar suas más inclinações, porque ainda temos muitas. Okay? Esses 3 pontos aí que eu coloquei estão exatamente naquele livro, tá? Daquele que eu mostrei para vocês do Kardec, né, lá de 1862, né, num daqueles encontros que ele fez, né, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ok? Então está lá, isso foi extraído do discurso 1, pronunciado nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux, e está lá naquele livro que eu mostrei para vocês, que é Viagem Espírita em 1862. Tem outros livros de viagens, tá? Me baseei nesse livro aí, em função exatamente disso, que é o que nós precisamos para os ensinamentos de hoje, para o estudo de hoje, vamos dizer assim. Bem, sabemos que o Espiritismo, ele é o quê? Uma filosofia com bases científicas e que tem como consequências, né, os aspectos éticos e morais. Tá? É a base da nossa doutrina. Né? E como proposta filosófica, é o quê? A proposta de pensar, de como ver o mundo, né, de como analisar a nossa realidade. Tá? Então, a gente tem que ter sempre esse senso crítico, né, ao ler qualquer obra. Tá? Exatamente sentir, tá, o aspecto filosófico, tá? Nesse sentido. Tá? Que nós estamos aqui para termos sempre como consequência o nosso aprimoramento ético e moral. Isso vai fazer com que façamos a diferença. Tá? Isso vai fazer com que as pessoas nos enxerguem de uma outra forma. Pô, aquele cara está mudando, né? O cara não é mais o mesmo. Você começa, né, você não precisa, a demonstração ela vem naturalmente.
né? E você começa a ter algumas atitudes, né, que você já não admite mais aquilo que você fazia no passado, né? Determinadas coisas já não fazem mais bem para você, né? Tá? Você já não curte mais aquilo, não é verdade? Tá? Agora temos que ter cuidado também para não nos insularmos. Vivemos em sociedade. Tá? Então tem que ter jogo de cintura, né, para poder lidar com tudo isso, mas mantendo sempre uma posição ética moral. Ok? O que é necessário para ser um bom espírita? Então, qual é a missão de um espírita? Nós já acabamos de ver aí, tá? Mas vamos reforçar ainda mais. A ideia hoje é essa, tá? Conhecer e aplicar aquilo que Kardec chama, né, de princípios básicos da doutrina espírita, que está espalhado lá pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, a gente vê ali, primeiro, tá, é a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Tá? Então, o primeiro princípio, né, tá, básico da doutrina espírita é a crença em Deus, é óbvio. Tá certo? Tá? O segundo, somos imortais. Hoje nós estamos aqui transitoriamente. Tá? Nós não somos matéria, né, em que o espírito está acompanhando a gente, não. Tá? Nós somos espíritos passando por uma experiência material, exatamente para que a gente tenha o nosso aprimoramento ético-moral, tá? Que ainda estamos longe, um pouquinho longe daquilo que Jesus quer, tá? E Jesus nos ensinou, ok? Tá? O outro princípio é a comunicabilidade entre desencarnados e encarnados, que é exatamente o que a gente estuda aqui, a mediunidade. É isso que a maioria de vocês que aqui estão, né, usam essa ferramenta, né, que é uma ferramenta que nos foi dada para que a gente tenha o objetivo, né, tá, de praticar a missão, mas também tá, nos repararmos de faltas passadas. Tá? Não precisamos falar que todo médium, tá, ele tem resgate. E é por isso que ele veio, né, para mais uma missão. Tá certo? Tá? Dona Ivone do Amaral Pereira, ela deixou isso muito claro. Tá certo? Tá? Ela tinha duas escolhas. Ou ela viria para a última encarnação dela numa condição física deplorável, né, ou ela vinha para fazer um trabalho mediúnico. Ela optou pelo trabalho mediúnico, graças a Deus, que nos deixou essas obras maravilhosas, né, que tanto nos fortalecem. Okay? O outro princípio é exatamente a crença na pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Tá? A reencarnação tem como objetivo o quê? Nosso aprimoramento espiritual. Tá? Então, nós temos que aproveitar essa encarnação, tá? Que, conforme o Chico falou, é a encarnação mais importante da nossa vida, tá? Porque somos trabalhadores da última hora. E a última, vamos dizer assim, o último dos princípios, seria a crença na pluralidade dos mundos habitados, tá? Que nada mais é do que a consequência da evolução espiritual. Né? Espírito imperfeito, ele está onde? Está num planeta primitivo ou num planeta de provas e expiações. Né? Mas à medida que você sobe na escala, tá, de perfeição, você vai habitar o quê? Planetas que estão dentro da tua faixa, né, tá, para que você possa, então, dar continuidade. Quer dizer, então, que um espírito mais evoluído, ele não pode praticar isso, tá, num planeta menos desenvolvido? Só pode, tá, mas aí é missão, é diferente. Tá? Foi aquilo que o mestre veio fazer na Terra. Okay? Podemos complementar aqueles 5 princípios com mais esses aqui, tá? Que estão lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, que é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, exatamente para que todos partissem o quê? Do zero.
tá? E aí, então, cada um vai evoluindo dentro da velocidade que imprime, né? Tá dentro daquilo que entende, né, que deva fazer para alcançar o seu aprimoramento o mais rápido possível. Tá? Temos lá na parte do terceiro livro dos Espíritos as leis morais, tá? Que é um tratado, ok? Tá? Que a gente deveria ler isso todo dia. Tá? Eu estou estudando o livro dos Espíritos já pela 5ª vez. Tá? E cada vez que eu estudo as leis morais, eu fico cada vez mais consciente, né, tá, de que a gente precisa muito e muito e muito ainda para evoluir. A fé raciocinada, tá, que é um dos princípios da doutrina espírita, e o entendimento, tá, que tudo é lei de causa e efeito. Tá? Ou seja, nós somos aquilo que nós provocamos. Perfeito? Então, esses são os princípios básicos para que a gente possa ter sucesso na nossa missão de espírito. Resumindo, a missão dos espíritos, ela se baseia em efetivar a vinda do Consolador prometido. Tá? Foi que Jesus nos deixou. Tá? Ou seja, a terceira revelação. Então, nós somos esses trabalhadores. Ou seja, a terceira revelação, né? Ou seja, a personificação de uma doutrina consoladora, que é o Espiritismo, esclarecedora, por isso que ela é consoladora, tá? Que relembra os verdadeiros princípios da lei de Deus, que estão, na maioria das vezes, ainda em estado latente na nossa consciência. E, felizmente, a doutrina espírita, ela nos desperta para isso. Não é verdade? Consola pela fé e pela esperança, nos traz o conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Tem que correr. E aí, então, né, a gente volta para aquela frase, né, para aquele pensamento. Está aqui Kardec nos deixou lá no item 4, quando fala dos bons espíritos, no capítulo 17, sede perfeitos. Reconhecemos o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ou seja, seu autoaprimoramento, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Nós estamos aqui sempre nos esforçando, em tudo, tá? Agora, cada vez que a gente pratica, né, esse esforço e a gente consegue domar um pouquinho nossas más inclinações, que bem isso faz para a gente, não é verdade? Que bem isso faz para a gente. Tá? Você deixa de ser atacado, tá? Porque aquilo ali já não representa para você aquele tipo de ataque, que era ataque no passado, né? À medida que você vai amadurecendo, aquilo deixa de ser ataque. Cabe a nós, os verdadeiros espíritas, somos verdadeiros espíritas? Bom, estamos nos esforçando para isso, né? Cabe a nós, os verdadeiros espíritas, aos que veem no espiritismo algo além de experiências mais ou menos curiosas, fazê-lo compreendido e espalhado, tá? Ide, pregai, pegue o arado, marche, vamos em frente, tá lá direto, tá no livro dos Espíritos, não é? Tá, então fazê-lo compreendido e espalhado, tanto pregado pelo exemplo quanto pela palavra, ok? Tá? Eu coloco, inclusive, minha opinião pessoal, tá? Muito mais pelo exemplo do que a palavra, ok? Ide e pregai. Então, cada um de nós que estamos aqui temos essa obrigação. Ide e pregai a boa nova, ide e pregai o Consolador prometido, ide e pregai aquilo que está te fazendo bem, e aquilo que está o quê?
proporcionando o teu autoaprimoramento, a tua elevação espiritual. Não podemos ser egoístas, não é verdade? E aí, nós vamos lá para Carl Jung, né? Todos conhecem Jung, né? Um psiquiatra suíço. Ele foi fundador da escola de psicologia analítica, né? E diferente de Freud, tá? Jung sempre foi mais espiritualista, ok? E ele fala essa máxima aí: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Tá? Então nós temos que ter consciência que ainda nós temos o quê? Nós temos dentro de nós ainda as sombras, aquele conteúdo inaceitável, tá? Mas nós temos uma vantagem, nós já detectamos isso. Isso já é um grande progresso. Agora é pegar a charrua e arar. Tá? Esse é o caminho, ok? Leon Denis também, né, o apóstolo do Espiritismo. Então, o que ele diz? Lembra-te que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo. Que é o quê? O verdadeiro aperfeiçoamento. Que é tudo isso que nós estamos falando aqui agora. E aqui nós vamos ter, né, esse aforismo, né, vamos chamar assim, que está lá esculpido no domo do túmulo de Allan Kardec, que é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Tá, então isso daí tem que ser interpretado, né? Nascer, nós nascemos, vamos morrer. Morrer o quê? Materialmente, tá? Porque nós somos espíritos imortais. E vamos renascer, porque nós vamos ter que reencarnar ainda, sei lá, dezenas, centenas, milhares de vezes, né? Mas sempre cumprindo a lei. Qual é a lei? É a lei do progresso. Tá? Nós chegamos aqui simples e ignorantes, tá? Mas entendemos que através da lei do progresso, através dos ensinamentos espíritas, podemos chegar lá. Okay? Em suma, ninguém consegue desertar da luta evolutiva. Não adianta. Você pode parar, né? Você pode ficar, né, no mesmo lugar durante algum tempo, mas você não vai retrogradar, tá? Mas você vai evoluir à medida que você tiver a consciência, tá, da razão de estar aqui, nesse planeta de provas e expiações. A cada nova existência, ou seja, a cada novo período de reencarnação, o espírito sempre vai dar um passo adiante na senda do progresso. Tá certo? Então, se a gente pode dar 2 passos, por que dar um passo só? Não é verdade? Tá? Se nós estamos nos preparando como fosse um atleta, né? O atleta está sempre preparado para o melhor, né? Para ser o mais rápido, para ser o melhor. Tá? Então, vamos nos preparar espiritualmente para que a gente possa o quê? Tá? Ser completista. Na verdade, todos sabem o que é ser completista. Tá? Ou seja, cumprir integralmente com aquilo que ficou assinado no contrato quando nós descemos. Correto? Continuemos, pois, vigilantes no serviço do próprio burilamento, na certeza de que o amor puro liquidará os infernos. Amor puro é caridade. Quando nós que temos sido inteligências transviadas, ou seja, nos desviamos do propósito, né? Nos domínios da ignorância, estivermos sublimados pela força da educação. É por isso que essa casa, ela prima pela educação mediúnica. A educação mediúnica é o caminho mais curto, mais consistente para que a gente possa alcançar esses objetivos, que é a oportunidade que a gente tem, né, de trocar informações com pessoas mais experientes, que conhecem até um pouquinho mais do que nós, né, de conhecer a fundo, né, as nossas deficiências, conhecer a fundo
a nossa mediunidade, que normalmente vem como consequência. Ok? Só faltam 7 minutos, tá? Eu vou ter que dar uma corrida. Tá? E aí nós vamos... Todos sabem quem é? Todos sabem quem é? A grande dama da educação brasileira. Como é que é o nome dela? Amália Franco. Tá? Amália Franco, o que ela diz? Fazer do dever um prazer. Essa mulher foi uma das mulheres mais batalhadoras, e ela é considerada pela Unesco, né, uma das 5 personalidades maiores em educação no mundo. No mundo. Okay? E o lema dela era esse: fazer um dever de prazer. Né? E eu trouxe aqui uma mensagem que ela deixou para nós no livro Ceareiro de Volta, do médium Valdo Vieira, aquele que foi parceiro do Chico durante algum tempo, né? E ela fala o seguinte: tesouro incompuscável, ou seja, imaculado, tesouro incorpuscável, que o homem pode trazer por dentro, reside na confiança integral depositada por ele na força maior que rege a vida. Quem transporta consigo semelhante riqueza iluminou a vontade, erguendo-se invencível nas vagas ondulantes em que se entrechocam as ilusões terrestres. Sejam quais sejam os empeços externos, enxameiem-se ciladas por onde caminhe, esculpe a fisionomia da vitória no pedestal da serenidade. Nos vagalhões da luta, tem o raciocínio ereto, a feição do penedo, capaz de sustentar o farol que aponta ao abismo. E mantém o sentimento, qual chama de esperança, a fazer-se canção na sombra noturna, para saudar o renascimento da alva, ou seja, o renascimento da luz. Não conhece tempo pior nem futuro incerto. Em qualquer eventualidade, convence-se de que executa os desígnios da providência para que melhore a si mesmo, melhorando as existências alhures ao seu redor. Nada tem a perder quanto ao mundo, porque, acima de tudo, prestigia os talentos que transcrevem os valores do mundo. Dificuldade ser-lhe-á incentivo na ação meritória, incompreensão alheia, atestar-lhe-á o devotamento, sacrifício lhe acenará sempre, qual radioso clarão, a desvendar-lhe roteiros para a esfera superior. Arrosta, ou seja, enfrenta perigos e sofre riscos, baseando-se na importância do esforço a que se expõe na transitoriedade de tudo o que é humano fora de si, para exalçar, ou seja, para exaltar a perenidade de tudo o que é espiritual em si. Olha o íntimo de ti e mede a extensão de terreno interior que consegues alcançar na luz da fé renovadora que pensa, analisa e conclui por si própria. Conserva a atitude de quem está pronto a servir. Préstimo espontâneo revela desejo de acertar. Conserva a atitude de quem está pronto a servir. Préstimo espontâneo revela desejo de aceitar. Cada dia, cada experiência e cada circunstância te facultam multiplicadas oportunidades para burilar a fé, de maneira a te certificares ainda mais, estranhadamente, de que ninguém pode aposentar a sua própria consciência. É assim que todo espírita viverá feliz, fazendo do dever um prazer. Muito bem, ainda tenho do choro, né? Tem o chorinho, né? Tá? A gente vai terminar com um verdadeiro poema, né? Um verdadeiro poema. Para mim, essa música é um poema, tá? Em que Beto Guedes foi extremamente inspirado, tá? Pelos benfeitores espirituais, né? E nesse poema ele fala muita coisa que acontece conosco, ou seja, já choramos muito
muitos se perderam no caminho, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Tá certo? Então não adianta simplesmente ler, tá? Sem apreender. Tá? Então eu peço que vocês fechem os olhinhos, né? E ouçam essa letra, né? Com certeza ela, se não tocou antes, vai tocar o coração de cada um de nós, né? O que essa canção representa? Primeiro, na minha opinião, ela aquece a alma, né? Ela celebra a renovação da vida e nos desperta para praticarmos cada vez mais o bem, a caridade, que é o princípio, né, básico do Espiritismo, né? Ela nos incentiva a enxergar o nosso próximo com mais compaixão, tolerância, buscando a união e o entendimento mútuo. Entra setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Gratidão, que aprendamos e façamos jus a essa oportunidade que estamos tendo. Boa tarde para todos.